interessante, muita coisa diferente que ela traz aqui. Terminei mais um livro. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que todo mundo precisa ler isso aqui. Eu não vou conseguir focar na leitura. Eu não consegui entender como que se chegou nesse lugar aqui. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Natália Alves, se você ainda não me conhece. Eu produzo conteúdo sobre literatura e faz tempo que eu não faço um vídeo pro YouTube. Faz um ano desde o último vídeo que eu postei por aqui, mas resolvi voltar, pois estou cansada do Instagram. Não aguento mais produzir conteúdo pro Instagram, uma coisa que não me dá o menor prazer. Eu fico muito cansada de usar o Instagram. Desinstalei o aplicativo do meu celular e agora eu quero tentar trazer esse conteúdo pra cá, que é um espaço que eu ainda não tenho muito estruturado. Eu sei que tem muitas pessoas que não me acompanham por aqui, mas quero tentar fazer esse conteúdo aqui, que eu acho que é uma coisa que me dá muito mais prazer de pensar esse formato aqui de conteúdo, de ser uma coisa mais extensa, de ser uma coisa que eu posso conversar mais com vocês. Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de vlog. Eu vou mostrar pra vocês aí a minha semana de leituras. Eu tenho 4 leituras que eu quero muito finalizar essa semana. São leituras que já estão em andamento, obviamente, e eu quero realmente finalizar elas até sexta-feira e vou mostrar um pouquinho dessa rotina pra vocês. Então vamos lá, quais são esses livros? O primeiro deles aqui é O Saboroso Cadáver, que é de uma escritora argentina. É um livro de distopia, publicado aí pela Dark Side, nessa edição lindíssima. Esse livro aqui tem uma proposta muito interessante, que é a seguinte: é um cenário aqui em que a carne animal ela foi contaminada por um vírus, daí as pessoas não podem mais consumir essa carne. E o que acontece? A carne humana é legalizada. E daí existem agora esses açougues de carne humana, né? Então a gente vai acompanhar esse personagem principal aqui, que é o Marcos, que ele trabalha num desses açougues e, enfim, a gente vai entender um pouquinho dessa dinâmica aí. Eu já até anotei algumas coisinhas aqui que eu quero comentar sobre essa leitura, mas eu quero muito finalizar para poder fazer um apanhado geral aí sobre as minhas impressões dessa leitura. Mas assim, tô gostando bastante desse livro. Falta acho que umas 50 páginas para finalizar. Então vou finalizar rapidinho e daí venho falar sobre essa leitura. Outro livro que eu quero muito finalizar é o livro de contos que eu estou lendo, do Isaac Bashevis Singer. Ah, não sei como eu pronuncio o nome dele. Toda vez que eu falo que vou pesquisar, eu esqueço. Mas enfim, é um livro de 47 contos, é um belo calhamaço, né, dessa coleção listrada aqui da Companhia das Letras. E eu comecei a ler esse livro em julho e tô com esse livro até hoje. Eu acho que os primeiros contos não me pegaram tanto, eu acho que agora eu estou gostando muito mais, e daí eu tô nessa de, tipo, quero finalizar ainda esse mês. Eu até separei aqui uma meta pra semana, eu coloquei esses post-its aqui de mãozinha, olha, aqui, e marquei o que eu tenho que ler a cada dia, né? Acho que tá dando mais ou menos 2 a 3 contos por dia, umas 46 páginas. E, enfim, vou ver se vai ser possível mesmo. Possível mas não sei como é que vai ser minha rotina ao longo dos próximos dias, se vai realmente dar pra encaixar essa quantidade de páginas pra ler todos os dias, mas vou tentar. Então tá aqui. Tô bem no finalzinho, assim, do livro, né? Falta pouco pra terminar. E é isso. Depois eu quero comentar um pouquinho mais sobre o que são esses contos. Eu acho que dá até pra categorizar, assim, mais ou menos as temáticas que o autor trabalha mais. E tem alguns que eu gosto muito e tem outras que eu acho muito chatas. Então, assim, tem um livro que é um livro que tá sendo aí de altos e baixos, mas estou gostando. E daí, 2 livros de não ficção que eu quero tentar terminar também, que já estão em andamento. O primeiro é a releitura do livro Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que todo mundo precisa ler isso aqui. A Bell Hooks, assim, escreve de uma forma, incrível. E você sai dessa leitura aqui cheio de coisas, sabe? Cheio de ideias, cheio de reflexões. Eu li esse livro pela primeira vez no ano passado e assim, eu li de cabo a rabo e fiquei assim, fascinada com tudo que ela trouxe aqui. Daí dessa vez eu resolvi reler com mais calma, fazendo várias anotações e marcações na leitura. Então, eu já reli bastante aqui. Eu tô agora no capítulo 5, são 11 capítulos. E os capítulos são curtinhos, mas assim, eu vou sentir se realmente vai dar pra finalizar esse aqui essa semana, porque é um livro que realmente você precisa ler e refletir um pouco mais sobre o que ela tá trazendo ali, mas enfim, tá aqui. Mais uma leitura.
E por fim, o livro O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, da Carola Saavedra, que é um livro que ela vai trazer aí, ela até começa aqui o livro falando que na verdade não tem esse formato tão característico aí dos ensaios mesmo, mas ela vai trazer algumas reflexões aqui, principalmente sobre literatura, mas não só, ela vai abordar vários outros temas ali, mas o foco principal é a literatura. Eu já gostei bastante dos pontos iniciais que ela trouxe aqui no livro. Enfim, espero terminar essa semana também. É isso, são esses os 4 livros que eu vou ler ao longo dos próximos dias e vocês vão me acompanhar por aqui. Agora são 9h40 e vim aqui fazer uma breve atualização. Hoje eu fui mais cedo numa exposição da CCBB com a minha irmã, mostrei algumas ceninhas pra vocês. Mas antes disso, eu consegui ler um pouquinho de Saboroso Cadáver e também consegui ler A Meta do Dia, do livro de contos. Então, esse aqui tá ok. E daí, depois que eu cheguei aqui em casa, eu sentei pra ler esse daqui e finalizei. Então, vou comentar um pouquinho sobre essa leitura aqui. Bom, eu já falei um pouquinho da premissa, né? Então, vocês sabem que aqui a gente tem um universo distópico em que a carne humana foi legalizada. Então, basicamente, todo mundo consome carne humana. E eu queria muito finalizar o livro para poder comentar sobre essa questão. Que assim, acho que desde o início eu comecei a ler esse livro, uma coisa que ficou muito na minha cabeça, até quando eu descobri sobre a premissa, foi sobre como que se chegou nesse lugar e por que se chegou nesse lugar. De, assim, eu entendi aqui que a carne animal, né, os animais estavam com o vírus aí, tava todo mundo sendo contaminado e precisava interromper isso, mas como que se chegou no lugar de vamos comer carne humana e não simplesmente vamos todos virar veganos? E isso não foi explicado, assim. Eu não consegui entender como que se chegou nesse lugar aqui, sabe? E daí, por isso, todo esse contexto me pareceu muito absurdo, sabe? Muito absurdo. E obviamente, né, é realmente muito absurdo. Mas ao mesmo tempo eu acho que foi um pouco disso que a autora quis passar, de mostrar o quanto as pessoas conseguem aceitar e normalizar o absurdo e simplesmente seguir em frente com a situação, parar de pensar sobre isso, sabe? Aqui no começo do livro tem uma parte que fala um pouquinho sobre como a comunicação, né, sobre essa questão da carne ser legalizada, das pessoas consumirem carne humana, né, eles passaram por um período ali que eles começaram a chamar de transição, como eles mudaram a forma de falar sobre isso. Então, ao invés de chamar de carne simplesmente, começou a dizer que era carne especial. Então era um rim especial, um lombo especial, uma costela especial. E daí isso tira um pouco dessa questão, né, desse peso do que tá acontecendo ali. Isso foi uma coisa que me fez pensar bastante sobre o quão importante é a gente dar nome às coisas, principalmente em situações de violência, situações absurdas, porque se a gente não nomeia elas, a gente para de enxergá-las como tal, né? A gente não olha para aquilo com o horror que deveria ser. E daí tem essas situações em que a coisa tenta ser amenizada, né, dita de outra forma, e daí chega nesse ponto que as pessoas simplesmente param de pensar naquilo, né, da forma que deveriam. Enfim, mas assim, tem algumas situações bem estranhas, assim, bem absurdas nesse livro. Acho que são reflexões, vão ser reflexões diferentes para cada pessoa. Eu acho que eu fiquei muito presa nessa ideia do... Enfim, pra mim não faz sentido, né, eu ter chegado nesse ponto que as pessoas decidiram que tava ok fazer isso e não essa transição pro veganismo, sabe? Mas eu gostei muito, muito da abordagem da autora. Eu acho que, assim, tem que ter estômago pra ler. Tem muitas cenas aqui, muitas descrições que são bem horríveis, assim. Mas eu confesso que, justamente por essa questão do absurdo, eu acho que ficou muito fora da realidade. Eu achei tão, assim, estranha, que eu acho que eu não fiquei tão mal com essas cenas, assim, em específico. Eu acho que as cenas que me pegaram mais, assim, que me afetaram mais, foram cenas que estavam mais possíveis, assim, mais reais. Como, por exemplo, estupro. Tem, assim, umas 3 situações diferentes aqui que a gente tem essa descrição. E
enfim, foi isso que me afetou muito mais do que situações em que eles estavam mostrando ali como que é o abate desses humanos, né, nos frigoríficos ali. Enfim, acho que é isso que eu tenho pra comentar sobre esse livro aqui. Então já foi aí uma leitura finalizada, então a partir de amanhã eu continuo com a leitura desses contos aqui e pego os outros dois de não ficção pra ler. Olá, passando para dar uma atualizada. Hoje já é quarta-feira. Ontem eu li bastante, principalmente esse aqui e o Mundo Desdobrável. Mas esse aqui eu li tanto que hoje falta apenas 30 páginas para finalizar. Eu tinha planejado aí uma metinha para cada dia da semana, né? Ia terminar na sexta-feira, mas empolguei e li bastante. Agora é 5 para 1, então vou finalizar esse aqui hoje mesmo. E aí depois vou focar na leitura desses outros dois aqui, que é o Mundo Desdobrável e Tudo sobre o Amor. Terminei mais um livro. Terminei o livro de contos agora. Eu acho que como sempre acontece com livros assim, eu gostei de alguns contos, outros nem tanto, mas no geral eu diria que foi um saldo muito positivo. Esses últimos contos aqui que eu li nessa última semana foram maravilhosos. Eu gostei de praticamente todos eles. Então, foi muito bom. Acho que até ajudou, né? Que eu me empolguei mais para poder terminar essa leitura. Eu acho que no começo eu talvez não tenha curtido tanto os contos, porque ainda não estava acostumada com a escrita do autor e com os temas que ele traz ali. Né? Ele aborda ali muito especificamente a cultura judaica, costumes, coisas bem específicas ali, e eu me senti ali no começo muito perdida, sabe? Sem entender direito o que estava acontecendo ali, como que se dava cada uma daquelas coisas que ele citava ali, enfim. Fiquei meio perdida, e daí depois que eu comecei a entender mais sobre isso, acho que ficou mais fácil, né? Consegui aproveitar melhor os contos. Então, acho que isso foi uma questão pra mim ali no começo. Eu comentei no início do vídeo que acho que dá pra categorizar os contos, né? Acho que os temas principais, assim, né? Ele traz aqui alguns contos que tem... Nossa, eu falei contos 1 milhão de vezes, né? Desculpa. Contos, então, sobre comunidades no interior da Polônia. Então, ele traz esse contexto aqui. A gente também tem vários contos que trazem uma abordagem sobre a Primeira e a Segunda Guerra. E também contos que vão falar aí do ponto de vista, da perspectiva, né, de imigrantes. Né, imigrantes que foram morar nos Estados Unidos, por exemplo. E daí estão, né, tentando estruturar a vida ali, daí ele fala um pouquinho sobre o cotidiano dessas pessoas e, na maioria das vezes, os personagens desses contos são escritores. Então, acho que tem um toque meio autobiográfico ali, né? E assim, uma coisa que tá presente em todo o livro é essa questão toda da cultura judaica, né? Um personagem que aparece em vários contos é um ser aí que faz parte do folclore judaico, que é o Dibuk. Vou deixar o nome aqui porque eu não tenho certeza se eu tô pronunciando certo, mas é um espírito maligno que possui as pessoas aí. E daí faz o que quiser, né? E tem vários contos mesmo que esse personagem aparece. No começo eu fiquei até meio um pouco incomodada com essa repetição, mas depois eu acho que foi ficando mais espaçado e daí eu comecei a me interessar mais. E são contos muito legais, assim. Acho que o autor traz um tom bem humorado, assim, na maioria dos contos, mas tem alguns que são meio tristes, assim, que eu acho que tem essa carga emocional maior. Mas enfim, muito bem escritos, gostei bastante da experiência e acho que vale aí a indicação. Atualização de leitura. Eu tava aqui. Hoje é quinta-feira, agora são 4 horas. E eu estava lendo
agora à tarde, o Tudo Sobre Amor da Bell Hooks. Eu cheguei aqui no capítulo 9. Aliás, uma correção, no início do vídeo eu falei que são 11 capítulos, mas na verdade são 13. Eu cheguei aqui no capítulo 9 e acho que nessa leitura aqui vou parar por aqui. Porque quando eu comecei o vídeo, eu achei que eu poderia ler aí até a sexta-feira. Só que eu vou viajar hoje à noite, então não quero levar o livro. E agora eu tô ansiosa com a viagem, daí eu não vou conseguir focar na leitura. Então eu acho que eu vou deixar pra finalizar essa releitura aqui depois que voltar da viagem. Mas ontem eu terminei o livro de contos, né, que eu já comentei aqui com vocês. E depois eu fui ler O Mundo Desdobrável, da Carola, e finalizei ontem mesmo. Então foi bom aí, terminei os 3 livros que eu tinha comentado, né, inicialmente. E esse aqui que é uma releitura, então vou deixar pra terminar depois, porque eu acho que é um livro que pede um pouco mais de calma e não faz sentido eu ler agora que eu tô ansiosa. Mas alguns comentários sobre esse livro aqui. Eu amei, eu tive uma sensação muito forte de que eu já li alguns textos dessa autora aqui, não sei aonde, porque não conhecia ela, enfim, não sei, mas teve alguns textos aqui que eu tive uma sensação muito forte de déjà vu, assim, meu Deus, eu já li isso antes. Eu não sei se é só pela similaridade da escrita dela com outras autoras, que ela me lembrou. Eu me lembrei principalmente da escrita da Aline Valek, pelos e-mails dela, porque a Carola traz aqui alguns temas bem diferentões, assim, muito parecidos com o que a Aline traz também. Eu também me lembrei dos textos da Liliane Prata, que também traz reflexões aí, que vão muito de encontro ao que a Carola comenta aqui, e também a Carol Miranda. Porque sempre que a Carola comentava aqui nos ensaios dela sobre a filha dela, eu me lembrava dos textos que a Carol também fazia, trazendo aí alguma reflexão muito interessante sobre essa questão da infância, enfim. Não tenho certeza, então. Se eu já li isso aqui ou se eu só estava associando com a escrita dessas outras 3 autoras, inclusive fica a indicação, eu assino aí a newsletter dessas 3 e amo ler os textos que eu recebo por e-mail. Mas enfim, sobre esse livro aqui, a autora vai começar aí falando um pouquinho sobre o conceito de antropoceno. Inclusive, quando ela começou com isso, eu lembrei do livro do John Green. Sim, o autor que escreveu A Culpa das Estrelas e vários outros livros de jovens adultos. Ele tem esse livro de não ficção que traz aí vários ensaios, né, falando sobre essa questão do antropoceno, que é esse termo aí que que alguns especialistas, né, estão usando para poder descrever esse período que a gente está vivendo em que a humanidade, ela destrói tudo, né? Ela está destruindo o planeta, destrói tudo que, enfim, que compõe aqui o nosso viver, né? E aí ela traz esse conceito e a partir disso ela fala um pouquinho sobre onde a literatura entra, né? Nesse mundo, nesse caos de fim do mundo, né? Como que a gente encaixa a literatura nisso tudo, qual que é o papel da literatura, né? O que é a literatura? E daí, a partir dessa pergunta, ela vai fazendo várias reflexões aqui ao longo do livro. Ela não traz uma resposta pronta, são realmente aí, né, mais perguntas, mas que são muito interessantes de se pensar. Ela fala bastante sobre essa classificação da leitura, da literatura, por exemplo, a literatura da mulher, né, escrita por mulheres, por que existe essa separação, a literatura universal, quem definiu quais são esses temas universais e quem pode falar sobre eles. Ela fala um pouquinho sobre a questão da literatura indígena, como a literatura, como conhecemos hoje, nem sempre foi assim, né? A literatura também sempre teve muito a questão da oralidade, que está muito presente nessas comunidades indígenas, enfim. É muito interessante, muita coisa diferente que ela traz aqui. Eu adorei a leitura. Eu lembrei de alguns outros livros que eu queria aproveitar para recomendar aqui enquanto eu lia. O primeiro deles é O Mundo da Escrita, que vai falar aí um pouquinho sobre a história da escrita, né? Como que a gente chegou nesse lugar de ser uma sociedade focada na escrita. E a escrita é muito recente. E a Carola comenta sobre isso aqui e na hora eu lembrei do livro e daí um pouquinho depois ela cita esse mesmo livro, então ela também leu. Então fica aqui a recomendação. É um livro sensacional para quem gosta dessa curiosidade, né? Sobre o mundo literário aí, né, sobre essa questão dos livros, enfim. E um outro livro que eu também fiquei lembrando enquanto ela comentava sobre essas coisas foi o livro A Destruição do Passado, que também traz uma abordagem bem parecida e daí trazendo alguns casos bem específicos sobre a importância da oralidade, da escrita, como que a sociedade, né, tá presa nessa forma de registrar, né, de lembrar de tudo, né, do passado, através da escrita. Enfim, são 2 livros incríveis, recomendo demais a leitura. E
esse aqui também, é claro. Eu li... Essa é a primeira vez que eu leio algo da autora, mas já tenho aí outros livros de ficção dela, né? Os romances dela na minha lista. Quero muito conhecer, porque eu adorei a escrita dela. Eu marquei vários trechinhos e queria aproveitar para ler um deles aqui. Queria ler todos, mas né, aí o vídeo vai ficar muito extenso, mas vou ler um dos que eu mais gostei. O título é Leitura do Mundo. Gosto de imaginar que tudo é passível de leitura. Os sonhos, os sintomas, a paisagem, o céu, as estrelas, as nuvens, a doença, a morte, a música, a dança, as pessoas, as palavras. E talvez a experiência da vida nada mais seja do que estar dia após dia lendo o mesmo livro. Às vezes a mesma frase durante anos e a cada momento um aprofundar-se, um movimento em espiral, uma leitura em direção ao centro, o centro inabitado da palavra. Eu amei esse trechinho. Enfim, fica aí mais uma recomendação de leitura. Aí agora então, vou finalizar o vídeo por aqui, ainda é quinta-feira. Queria aí terminar na sexta-feira, né, finalizar realmente toda a semana, porque aí eu conseguiria ler o último livro, finalizar realmente. Mas não vai dar, vou levar meu Kindle apenas nessa viagem, então vou focar em outras leituras, mas eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo até aqui. Foram livros bem diferentes aí, né? Foi um livro de distopia, um livro de contos e 2 livros de não ficção. Então, recomendações bem variadas aí pra vocês. E... bom, é isso, eu não tenho mais nada pra dizer. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Se tudo der certo, teremos vídeos novos daqui pra frente. Tchauzinho!